Tive que fazer uns hambúrguer. Café de ontem ficou fraco, usei na água. Ele vai ter que ser tomado. Agora ficou mais forte, ó. Coloquei o pó todinho no restinho. E uns hamburguinhos para poder. Os pães já estão pedindo perdão. Amanhã talvez eu use até a espiriteira. Já tá dando aquele gostinho, sabe aquele gostinho? Não ficou ralo não. E aí fritar ovo. Quebra o ovo, tá? Vamos. Tem uma hambúrguer aí. Tá pedindo pra ser comida? Vou comer. Tem uma cebola, um tomate, para dar um sazão. Esse hambúrguer é sequinho, mas não tem muito sabor. Olha o papelão. Graças a Deus, não estou reclamando não. Deus dá o alimento para gente comer. Mas tem um que é oleoso demais. Chuletão, só óleo. E o que a gente comprava, que era... Ele agora está vindo muito oleoso, então você frita a gordura, ela sai. Só fica a carne, então ele diminui o tamanho. Como se estivesse pondo mais gordura. Resende. Está perdendo um pouco a qualidade. Aí a gente tem que fazer o quê? Está perdendo a qualidade. Sabe aquela música? E acho que é Nico Resende. Aprender a dizer não. Às vezes é difícil dizer não. Você tem um carinho pela pessoa. Quando eu digo não, aí eu fecho a minha... Assim, ó. Quando eu digo não, é não. Acabou. Você está insistindo? Não. Nem as prostitutas ficam insistindo. Ela pergunta, quer fazer e pronto, você passou. Senão você não quer. Na zona de meretrício, você está em outra pegada. E que elas, como mulher, já sabem quando o cara está desesperado, quer ir lá. Ela não fica fazendo pergunta, não. Se alguém te oferece alguma coisa, você não quer, diga não. Difícil para um homem, falando certo, dizer não para uma mulher. Por quê? Eu conheço na Bíblia um que disse não. É José no Egito. O cara foi escolhido lá para ser o chefe lá da casa de Potifar. O cara foi vendido como escravo pelos irmãos. Passou aquela caravana, os irmãos com inveja dele vendeu ele. Para você ver que essas coisas de irmão já é antiga, né? Desde o começo do mundo. Caim matou Abel. Há 6.000 anos atrás. E aí depois tem mais essa outra fatalidade, se venderam o José. Ele tinha sonhos. Teve o dom de sonhos. Pai, eu sonhei. Não é muito de Bob, não. Mas Deus tinha um propósito com ele. As pessoas que fazem mal são usadas como propósito para Deus. O próprio diabo. Na mente daquela pessoa, o próprio diabo, ele está matando Jesus. Vai acabar com esse cara. Não quis me atender lá no coisa, não quis cair nas minhas técnicas milenares. Vou matar ele aqui. Bom, não estava matando.
Estava cumprindo um propósito de Deus. Deviam dar risos de Jesus quando estava sofrendo lá nas profundezas. Acabou com ele. Só esqueceu um detalhe. Ele morreu sem pecado. E a Bíblia fala, o salário do pecado é a morte. Bom, você ficou sem pecado? Ah, mas ele morreu. Bom, mas teve o poder de recuperar a vida. Ele mesmo falou, tem o poder de dar minha vida e de retomá-la quando quiser, hein? Ninguém vai me levar a minha vida não, hein? Jesus falou, eu não falava desse jeito, né? Ele era elegante, era soberano, ele era Jesus, né? Ele era Jesus. E era lá, todo mundo. Ninguém toma a minha vida. Eu vou entregá-la, depois vou retomar. Tá bom. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não adianta você ficar vendo, ouvindo filosofias. É muito lindinho. Uma imagem grega, de fundo. Aquela voz de Iá. Todos que vocês estão falando. A mente que é o que não foi e o que seria. Mas se todos que fossem o que seria e o que não fosse, seriam o que são. É tão importante quanto a roupa que você veste. A sua pele é mais importante. E essa roupa quem deu foi Deus. E, a propósito, ele não pôs roupa para o ser humano. Não mandou ele fazer, ele ficar pelado mesmo. Pelado mesmo, a mão mesmo, a mão livre mesmo. E o que acontece? Você vai e tatua a pele. Deus não deixa de ser Deus. Tem tanta coisa no mundo horrenda. Deus se entristece de ponta a ponta. Ó, olha o semblante de Deus. Não tá gostando, não? Não. Você é livre para fazer o que quiser com o seu corpo. Inclusive mandar ele para o inferno. Você é livre. Deus não fica postando dando gravata ou armlock. Quer mandar? Manda. Mas não cobre de Deus que você é purinho, né? Aí vem aquele papo, ah, mas isso não leva ninguém para o inferno. Não, não leva ninguém para o inferno. Assim como a cocaína, a maconha, não leva ninguém para o inferno. É um vício que você adquire na vida aqui. O que significa deixar esse vício? Significa que a água purificadora, a fé que você tem em Jesus, diz, eu não preciso disso, porque você não precisa disso. Sabe o que você precisava quando você era criança, assim que você nasceu? Leite materno. Leite. Não mesmo. Não estou fazendo propaganda, não. Leite materno. Não tinha cocaína, não tinha heroína, não tinha maconha, não tinha nada. LSD. Mas no festival de Woodstock, desde que eu estou aqui falando, os jovens se tupetaram de droga, falando de liberdade. Novamente o diabo usa as mesmas técnicas. Mas se você for ver lá, tinha pouca gente tatuada. Eu acho que das cenas que eu vi, não vi ninguém. Nem a Janis Joplin. Janis Joplin, uma voz terrível. A mulher era a mulher. Quando ela soltava a voz, acho que as cantoras saíam tudo assim de fininho. Era estranho. Ela tinha, sabe o que no corpo? Tatuagem, não, um monte de furo. Para colocar heroína, LSD. Ela se drogou e morreu. A voz era dela. Veio de Deus. Cordas vocais. Tava vendo esses dias aí, ontem. Um homem, acho que ele tava na rua, tá? E acho que ele foi recolhido, né? Ele catava papelão. O homem tem uma voz. Uma voz. Que muitos atores gostariam de ter, né? Porque aqueles atores famosos, às vezes tem aquela vozinha falaninha. Aqui no Brasil é dubla. E ele simplesmente tá falando lá alguma coisa a respeito. E a voz é... Ele falando baixo, o tom dele é eu gritando. Então você pode fazer o que quiser com o seu corpo, tá? Pintar, tingir, enfiar piercing, furar a orelha, abrir a orelha desse tamanho. Porque você não
gostou desse formato de orelha que Deus deu pra você? Que chato, Deus não tem criatividade, Deus? Me dá uma orelhinha sem buraco nenhum? Eu vou fazer um buraco. Então, fez um buraco. Muitos falam assim, eu ainda estou no processo, meu filho tem 20 anos, já passou da fase. Eu pergunto a você, a que distância você está da droga? Da droga comum de jovem. A que distância? Da maconha, da cocaína, do crack, a que distância você está? Bom, a gente pode dizer já, com essa barba enorme aqui, já tive perto. Colegas meus que eu até admirava, gostava, eram amigos mesmo, estando no banheiro fumando maconha, com um cigarro. E eu pus na boca. Horrível! Eu gosto de comer, eu gosto de comida, eu gosto de coisa que tem prazer. Banana, maçã, abacate, abacaxi, manga. Ou qualquer fruta que meu Brasil brasileiro tem. É muito mais gostoso sentir o sabor do que a nicotina. Aquilo. Mas e agora? A pessoa gosta de fumar. Fazia propaganda da Hollywood. Os atores de Hollywood, falar em Hollywood, fumavam. Era uma conversa, conversando com a mulher, fumando, ela fumava, ele fumava. E a gente, como... A gente não, né? O pessoal assistia o filme, era levado a também fazer esse negócio, a pegar, para dizer que é elegante, como se o cigarro ganhasse mulher. Ganha um baita de um câncer no pulmão. Porque sempre... Ó, dá a cor do teu pulmão. Beleza? É isso aí. Teu pulmão tá assim. Aí as pessoas falam, você deu sorte porque seus filhos... Eu não dei sorte porque meus filhos são meus filhos. Talvez a época é diferente, mas as influências negativas nas escolas eram mesmas. As escolas foram tomadas por Paulo Freire, que é um senhor comunista, que é um senhor ativista. As ideias dos jovens de dizer que não tem sexo, que bagunçaram tudo. Fizeram as coisas de acordo com a vontade deles. Que Bíblia? Bíblia. Eu já ouvi falar esse nome. Bíblia não é um livro preto que tem alguma coisa lá que dizem que ser de Deus? É assim. Você, olha a diferença. Colégio Civil Militar. Aquele colégio militar que estavam implementando aí. Não houve reclamação dos jovens, desorganização. Porque eu servi o exército numa época que foi os últimos dias do militarismo aqui. E eu estudei nessa época. Nós entrávamos em forma, nós cantávamos os hinos. Os hinos, não falei o hino. Hino do Brasil? Ouviram do... Isso aí é fichinha. Nós íamos até o hino da República. Voltava, passava pelo da bandeira, entrava ali no hino da Independência, caía de quebrada no hino do Exército. Nós somos... Eu não estava no Exército. Eu era só nenhum querendo estudar. Eu estava estudando. Mas não se entrava na escola sem entrar em forma. Valores sociais, organização, obediência, disciplina. Hoje, como é que está o jovem? Como é que está os jovens? Tudo bem. Agora eu tinha uma filha que me ouviu na igreja, mas ouvindo o pai. Porque tem muitos que estavam na igreja e hoje nada, né? Mas enfim, mas ouvindo o pai dela. O pai dela fazia musiquinhas. Olha aí, eu fiz uma musiquinhas para ela cantar na igreja. No período, sem saber, eu não estava sabendo, que as irmãs estavam tentando decorar os livros da Bíblia. E aí ela vai lá na frente e fala os livros todos do Velho Testamento, através da música. O pai dela é meio doido. Tem um problema. Compõe música. Aí quando chegou na época do sebo, da banca sebo, eu decidi comprar alguns livros que eu queria ter quando criança, tipo Trópicos. Eu tive, Os Bichos. E ela leu tudo isso. E um belo dia, o professor fala, põe o nome de um animalzinho aí que vocês queiram. Ela estava, acho que, terceira série. Ainda um bebê. Vai ser sempre meu bebê. E aí o que acontece? Ela coloca dinossauro avestruz. Não tinha nem Jurassic Park para mostrar isso. É aqueles que vêm correndo.
e ele se esconde no tronco. O professor fala, não, esse bicho não existe. O professor não sabia que existe. Minha filha sabia. E não considerou a resposta dela. Entende? Assim está na área militar, na área da polícia militar, na área de professores, de profissionais de ponta, médicos. As coisas estão ruins, gente. Você não fala mais hoje em cientista. O maior salário é do governador, do presidente? Não sei se é. Tenho minhas dúvidas. Mas, enfim. Mas desses presidentes é, porque ele tem umas coisinhas por trás aí, segundo consta as lendas. Enfim. Todo mundo sabe quem é ele, né? Todo mundo sabe quem. Ele não fez faculdade. Ele não estudou, ele não ralou. Mas poderia apoiar quem está fazendo, quem está estudando. Cadê os nossos cientistas? Cadê a nossa juventude? Que ele apoia a juventude a estudar, a ser médico. Não tem apoio, não aparece. Ele não aparece em cena. Gente, ou eu tenho um problema, que eu acho que todo presidente ele devia se envolver com o povo. O Bolsonaro, ele saía lá naquela coisa e tinha o pessoal lá esperando ele. O Lula, se ele foi, ele é apedrejado. Então você pode dar destino para o seu mundo. Para droga, para maconha, para tatuagem, o que você quiser. Me diz se a minha vida depende da sua. Não. Nem a sua depende da minha. O que você colhe? Eu estou saindo com a menina e quando ela engravidar, quem é que vai cuidar? Papai? O seu pai que cuida de você tem que cuidar agora de você, da menina e do filho. Nós que somos dessa geração passada, somos obrigados a cuidar. Sujeito homem é o que eu conheço. Meu genro saiu, pegou, já está com a sua casa, morou um tempo aqui, mas está com a sua casa, ele quis ter a independência dele. Fez um curso, certo? E trabalha numa empresa e sustenta 2 filhos. O que está errado nisso? Minha filha se formou na faculdade de administração de empresa. Fora outros cursos, inglês e outras coisas que ela tem aí. Tem um canal no YouTube que nem... Qual o problema de ser assim? Assim é o certo? Então por que você não quer ser assim? Por que você quer furar a orelha? Por que você quer tingir o corpo? Por que você quer cortar, tingir o cabelo de azul? Você nunca pensou nisso? Aonde se sente melhor? Nós temos no Brasil pessoas aí que quebram recorde, que são maravilhosas. Essas sim fazem a diferença. Elas não são normais. Agora você tingiu o cabelo azul, você é só mais um na multidão. Pôs um piercing, só mais um na multidão. Tá usando droga, só mais um na multidão. 3 tatuagens, só mais um na multidão. Você não fez a diferença. Eu tive um pai maravilhoso. Tenho um pai maravilhoso, eterno, e tive um pai que ele me deu aqui na terra, meu pai, seu Osmar Martins dos Santos. O melhor atleta que eu já vi. Não vi ele se tatuar, não vi ele colocar piercing, não vi ele se vestir no banho da Doroteia de mulher, mas vi ele com... ele destruía. Aquelas mulherzinhas que vinham lá de São Paulo, ele destruía. Ele era ele, sergipano, guerreiro, macho. Isso eu vi. Entende? Vi ele ganhar campeonato. E no Silvio Santos destruiu uma máquina de soco, com o soco dele. Ele acabou com a máquina. O Silvio Santos mandou trazer outra. Ele acabou de novo com a máquina. 1,65 m. Uma força incrível. Um guerreiro incrível. Nadava, corria, subia na escada magia, dirigia carreta, caminhão. Você consegue dirigir? O caminhão do bombeiro ele dirigia. Ele era motorista por excelência. E foi um pai maravilhoso. Esse sim eu gostaria de imitar, mas é impossível. Ele é o melhor. Eu só chego ali perto dos pés dele. Mas você deveria fazer o quê? Procurar ser o melhor na sua área, coisas boas. Estudar, fazer algum curso. Não, eu quero namorar. Namorar é fácil. Namorar é um barato, que nem diz o Fábio Júnior. Se você quer ser minha namorada. E casar, sustentar a família. Tem emprego, sair de manhãzinha, na chuva, no sol, no relâmpago. Já fez isso? Não, né? Tá dormindo, papai traz o pãozinho. Tá bom. Então, eu tenho o exemplo em mim do que é ser um homem. Então, meu filho tem que imitar o pai dele. E ele está imitando. Vai trabalhar no mercado, traz trabalho. Chegou lá e está suado trabalhando. Daqui a pouco ele vem na chuva, no vento. Até eu fico com dó. Mas eu falei, foi o que eu passei, filho.
para sustentar você. Lá vem ele, a bicicleta, a chuva, todo molhado, exatamente que nem eu. Inclusive com a minha jaqueta que eu ia me proteger da chuva. Isso. Não foi sorte, não. É você direcionar o filho como tem que ser. Não serviu o exército? Não tem problema. Não tem problema. Disciplina você aprende não é no exército, é em casa. Os pais têm que ser a base do ensinamento do filho. Entendeu? Agora, se os pais também põem filho no mundo e desaparece, e depois vem no final de semana traz a pensão, é descontado, lógico que seu filho vai ter um exemplo maravilhoso de você, né? Inclusive, quem ajuda ele a ter esse exemplo é o traficante, né? Que adotou ele. Simples assim. As coisas estão acontecendo desse jeito. As mães não se valorizam. E as meninas? E as meninas? Hã? E as meninas? Como é que estão as garotas de hoje? Pergunta se sabe lavar, sabe cozinhar, sabe passar, sabe costurar. Vai fazer umas perguntas básicas. Elas deveriam estudar mais um pouco, tal, aprender alguma profissãozinha também, que nem tem mais, né? Mas se interessar. Não. Não. Tira o celular você tira o coração dela, ela vive, mas se tirar o coração, ela morre. Se tirar o coração dela, ela vive. Se tirar o celular da mão dela, ela morre. E assim os jovens também, os homens. Então, como é que eles vão chegar ao conhecimento? Eu estou gravando agora aqui perguntas que eu fiz no Google e coloquei para ouvir. Estou colocando de fundo para quando eu estiver treinando, trabalhando, estou ouvindo. Por que eu não posso saber dessas coisas? Como é que eu não posso saber da minha pele, do meu corpo? Eu falo todo o corpo, se você quiser. Tudo. Todo o organismo. Você conhece seu corpo? Inclusive lá, onde você diz que está namorando? Pois é. Se você não conhece, estamos mal. Porque o Google está falando, está ensinando. E por que você não aprende? Porque não se interessa. Se alguém te chamar de burro, você vai ter que pegar a carapuça e falar, realmente. Mas o burro não é um animal que deveria ser. Você é ser humano, desinteressado. O burro é um animal maravilhoso, trabalhador. Você não é trabalhador. Ah, é um animal de Deus que fez. Deus fez o jumento, o burro. Você não merece esse título. Você é pior, você é ser humano. Ser humano desinteressado em saber do seu Deus e do seu corpo, da sua vida. E eu não criei meus filhos assim. Eu criei meu filho querendo saber. Hoje eles são sabedores. Se fizer besteira, a que distância você está da droga? Como é que eu, com 62 anos, vou me viciar em droga agora? Vou passar ali pela Cracolândia e falar, eu acho que eu vou experimentar a Cracolândia. Ver no estado mortal de cada um, zumbis. Ou na cocaína, no mundo da droga. Não tem. Mas o jovem está próximo, está bem perto. É por isso que eles são pegos nessa época. Se tiver alguém que se viciou depois, é com eles. É muito difícil. Eu sei porque eu tenho ansiedade. Você não tem ansiedade, não. Você tem preguiça, vagabundagem. Você não tem ansiedade de coisa nenhuma. Pega um livro, começa a ler com essa sociedade que ela vai embora. Começa a estudar, fazer pergunta para você mesmo. Falar que nem eu tô falando para ninguém. Pô, tô falando para alguém, mas não sei. Quem vai assistir isso não tem a mínima ideia. Se seus filhos, se os jovens de hoje estão com problema, foi porque os pais estavam com problema. Os pais estão com problema, os filhos ficam com problema. A imagem que ele tem da mãe, a menina tem da mãe, a imagem que ela tem da mãe. A imagem que o rapaz tem do pai é do pai. Desapareceu no mundo, já está com outra, com a terceira, com a quarta. E ele é aquele filho que fica esperando a pensão. Aí para dar um adianto, a mãe coloca ele numa faculdade qualquer só para ele pagar mais ainda a pensão. O cara às vezes dá um nó, fala que está vivendo de bico, mas na verdade já tá ganhando bem mais. Mas, enfim, é a pessoa que pensa que é esperta. Não é isso que Deus fez. Você vai casar? Presta atenção no que você vai fazer. Tá namorando com quem? Se acertaram? Gosto de Everdays, não gosto de Everdays? Mais ou menos eu gosto. Com o alinhamento dos planetas, quando Júpiter se alinha, talvez o próximo rally passar por aí. Eu vou fazer. Não, mas eu gosto dela assim. O amor, o rosto dela me encanta. Beleza, não precisa de Everdays nem nada. Ah, Everdays é bobeira. Isso é coisa da mente. Pois não reclama. E ela? Daqui a pouco, new par. Quer dizer, novo par aqui em cima. Você gosta de futebol, gosta de cerveja.
fumar um cigarrinho. E aí, de repente tem um bonitão aí na área aí que sabe quebrar as defesas, os campos de força e foi. Por quê? Onde está a falha? A falha está no começo, no relacionamento, na falta de entrosamento, na fraqueza do homem. Tem um que é fraco. Ama a mulher, por isso que ele se matou, matou os filhos, matou a mulher e tentou se matar, mas não conseguiu se matar. Ele só conseguiu matar a mulher e o filho, por amor. O outro pegou a mulher lá com o outro cara, tava mandando dinheiro e tal, matou o homem, mas a mulher ele não matou. Disse que pra ela, o castigo dela era cuidar das crianças. Ela vai fazer mais, vai sair com mais homem. Isso é papo, fraqueza masculina. Não era nem pra matar o homem, nem ela. Isso aí, o cara se foi, fez valente. A diferença de valentia do passado é bem grande. Mas o que eu quero dizer é que a coisa aqui está preta. Com uma nação sendo governada por um comunista, com ideologias aí. Porque, na verdade, a ideologia, ela não tem efeito para quem teve um pai. A ideologia não tem. Tem efeito para quem não teve uma orientação num pai. Tá acabando os pais, mano. Tá acabando as mães. O pessoal acha que, pô, mãe é sair lá numa coisa e... Não, e ter filho, não. Mãe é mais que isso. Mas o pai é o cabeça da casa. Ele tem que ser o líder. Você sabe por que José no Egito se saiu bem? Só tem um vídeo e um desenho, e é um desenho ainda que fala isso. Porque ele aprendeu as coisas com o pai dele. Você esqueceu que Jacó trabalhou com Labão? Que trabalhava em sítio, em fazenda, ele sabia as melhores épocas para plantar, para fazer isso, fazer... Ele tinha conhecimento, dado por Deus, vamos dizer assim. E Labão não queria deixar ele não, porque ele prosperava. Ele chegou ali, dava 3 cabritinhos, só agora tem um rebanho de cabrito depois que ele chegou. Ele teve a manha de fazer os negócios. Ele, matemática. E ensinou para quem? Para José. Adivinha o que acontece com José? Usa isso no Egito. E no Egito... Ele como escravo, ele foi vendido como escravo como qualquer um, mas ele ficou sendo tão eficiente de organização e tudo, que o Potifar coloca ele como o primeiro ali. Ele era, depois do Potifar era ele. Só não podia ter a mulher do cara. E ele obedeceu, mas a mulher não obedeceu. Ele ainda mentiu para prejudicar a vida dele. Mas tudo nos planos de Deus. Aquilo que eu falei no começo. Aquele que está fazendo mal para você, pensa que está fazendo mal, mas Deus usou essa parte para fazer várias coisas. Te punir pelas tuas desobediências, mas, por outro lado, te empurrou para uma outra situação que vai dar bênção. Não tem jeito. O diabo não vai pegar Deus. Peguei Deus de surpresa. A Bíblia fala que os planos de Deus não podem ser frustrados. Não pode. Se ele quer que você seja rei, você pode trabalhar, estar lá na rua. Daqui a pouco você é rei. Entendeu? É Deus. O diabo pegou, deu um jeito de colocar você na droga, daqui a pouco você é rei. Como ele é rei? Como é que ele chegou aí? Aí tem toda uma história bonita, como tem na Bíblia, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Já vai fechar aí 30 minutos, e antes que desligue, eu vou desligar eu mesmo. Então, estou aqui fazendo os meus serviços de casa para poder tomar meu café, um cafezinho mais ou menos, a minha esposa faz café melhor que eu, imbatível. Mas eu estou me virando como eu posso. É isso aí. Tchau aí para vocês.